te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 4 de maio. Nossa leitura e reflexão nessa manhã no Salmo de número 117. Salmo de número 117. Ok? Obrigado pela companhia de cada um de vocês. E juntos, então, vamos refletir nesse texto bíblico que tem apenas 2 versículos, né? Mas um texto também muito importante, do qual nós vamos, então, extrair com toda certeza lições importantes para nosso viver diário. Tá bom? Meus queridos, o Salmo 117 é um breve, mas poderoso hino de louvor a Deus, declarando a sua grandeza e fidelidade a todas as nações. Então, muitas vezes, pessoas falam demais e não dizem nada, né? E o texto bíblico aqui é curto, mas fala tudo o que é necessário. Um dos temas do Salmo 117 é justamente a ideia do amor e da fidelidade de Deus a todas as nações. Ele expressa isso, então, nesses 2 versículos. O salmista aqui, que nós não sabemos quem é, declara que o amor e a fidelidade de Deus são grandes para conosco e que a sua verdade dura para sempre. A sua verdade, a sua fidelidade dura para sempre. E esse tema de amor universal e fidelidade nos lembra que Deus não é limitado por fronteiras nacionais ou diferenças culturais, mas que seu amor se estende a todas as pessoas, independentemente da sua formação ou das circunstâncias nas quais elas vivem. Outro tema importante que nós temos aqui, além do amor e a fidelidade, é a adoração e louvor que é prestado ao nosso Deus. O salmista, ele conclama todas as nações a louvar o Senhor, declarando que ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Ele encoraja a todos nós, seus leitores, a nos unirmos ao cântico de louvor a Deus, declarando que ele é fiel, que ele é verdadeiro e que ele abençoará todos aqueles que o temem. Então, esse tema de adoração nos lembra que o nosso objetivo final, nós temos mencionado isso algumas vezes, estamos aqui falando, né? Algumas vezes, para poder gravar isso justamente na nossa mente, é importante. Então, o objetivo final, como crentes em Jesus, é honrar e glorificar a Deus e declarar a sua grandeza a todo mundo. Então, se você crê no Senhor Jesus, se nós cremos no Senhor, o nosso objetivo final deve ser esse: glorificar o seu nome e declarar a sua grandeza a todas as pessoas ao nosso redor. E além do amor e da fidelidade, da adoração e do louvor, o Salmo 117 também é uma declaração da grandeza e da soberania de Deus. O salmista declara que o Senhor, ele é grande e que o seu amor, ele dura para sempre. Ele encoraja seus leitores a confiarem no Senhor, declarando que ele é fiel e verdadeiro e que protegerá e abençoará todos aqueles que o temem. Então, esse tema da soberania, né, nos lembra justamente que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações, e que nós podemos confiar nele. Podemos confiar nele para nos guiar, para nos proteger em toda e em qualquer circunstância que nós estejamos, então, vivendo e atravessando. Então, nós temos aqui essas
situações, esses momentos, né, tão importantes aqui na vida do povo de Israel, na vida do povo de Deus, que tem a oportunidade então de observar esses requisitos mencionados aqui no texto, tão importantes para que realmente nós possamos a cada dia servir ao Senhor. Seu amor e sua fidelidade, a adoração e o louvor, e a sua grandeza e a sua soberania. Então, sempre devemos ter esses requisitos como alvo na nossa vida para podermos exaltar e glorificar o nome do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Ok? Muito bem. O salmista começa a dizer, então, nos versículos 1 e 2, o seguinte: louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos. Pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. Louvai-o, que significa falai bem dele. E é diferente no original do primeiro louvai, que significa exultai, formando aqui justamente um belo paralelo. A palavra hebraica, né, traduzida por nações, significa também aqui os povos que não são judeus. E já a palavra traduzida por povos, ele refere-se então a grupos populacionais menores, de etnia e de linguagem comum. Ou seja, a abrangência do Salmo no termo original ele é muito grande, falando a nações além da nação de Israel, falando a povos e línguas além da nação de Israel e da língua hebraica, abrangendo e atingindo todos os povos em todas as nações. Quando nós olhamos para a parábola contada pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 15, nós vemos a alegria no pastor por ter recuperado uma ovelha perdida. Então ele fala sobre as ovelhas que estavam no pasto, mas se perdeu, e ele então foi buscar aquela ovelha que se havia perdido. Uma mulher, diz o texto também, uma outra parábola, que ela recuperou uma moeda que também ela havia perdido dentro de casa, né? E que com certeza não era fácil de encontrar e que era de grande estima e também de grande valor. E numa outra parábola, em Lucas 15 ainda, ele fala sobre justamente o pai ter recuperado o seu filho perdido. Um pai que perdeu seu filho para o mundo, né, para os desejos, os anseios desse mundo, para fazer tudo que lhe dava na cabeça e se envolver com tanta libertinagem, mas depois entende que tudo aquilo era ilusão, que não valia a pena, volta para o pai e é recebido pelo pai com os braços abertos. Então, nessas três parábolas, tanto o pastor de ovelhas, como a mulher que perdeu sua moeda, como o pai que teve o seu filho recuperado, todos eles ficam tão felizes com isso que convidam outras pessoas para partilhar da sua alegria. Então, vemos a mesma coisa nesse salmo. E é o mesmo que deve acontecer, evidentemente, com cada um de nós, que recebemos ao Senhor Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida. Essa alegria precisa ser compartilhada com o maior número de pessoas possíveis. Então, nós vemos aqui no Salmo que o remanescente fiel tornou-se tão cheio de motivos para louvar a Deus, para adorar o nome do Senhor, tanto nesse Salmo como nos Salmos anteriores, que ele convida, então, todos os que estão ao redor para que se juntem a eles em louvor ao Senhor. Então, não só o povo de Israel, todos, todas as nações, todos os povos, né, se voltem para o Senhor. Louvem o seu nome. Então, esse convite é feito aqui no Salmo 117. Ok? O versículo 2 diz que grande é o seu amor por nós. Outra tradução fala sobre a benignidade de Deus. E essa benignidade se refere justamente às promessas que foram feitas na aliança com o seu povo. Um motivo pelo qual, então, as nações devem louvar a Deus é a sua bondade para com Israel.
e a sua fidelidade para com esse povo, a sua lealdade. Louvai ao Senhor significa aleluia, né? Significa bendizer, exaltar o nome do Senhor, falar bem de. Então é uma exclamação de apropriado triunfo sobre a misericórdia de Deus. Fala sobre esse triunfo do Senhor, sobre como nós devemos louvar ao Senhor. Ele diz aqui que a sua fidelidade dura para sempre. Louvado seja o Senhor. É essa a informação que nós obtemos, então, no texto bíblico. Então, o texto tão diminuto, né, tão pequeno, mas que fala de uma forma tão clara, faz um convite tão objetivo e tão claro, para que todas as pessoas, de todas as nações, independente da cultura, independente da sua posição social, intelectual, independente de qualquer coisa, que possam se juntar a eles, povo de Deus, povo de Israel, para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. O que nós precisamos é justamente aceitar diariamente esse convite. Aceitar o convite de louvar o Senhor todos os dias da nossa vida, para que então, e muito em breve, nós tenhamos o inigualável privilégio de entoar um novo cântico diante do trono, na presença do nosso Deus, onde nós o louvaremos por toda a eternidade. Um cântico que ninguém jamais poderá aprender a não ser os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Essa é uma menção justamente daqueles que estarão louvando o nome do Senhor de uma forma tão singular, de uma forma tão própria, de uma forma tão inigualável, que a expressão é de que é um cântico que ninguém pode aprender, que ninguém mais conhecerá, a não ser aqueles que fazem parte desse grupo de adoradores ao Senhor. Então, por onde quer que esses seguidores possam caminhar e ir, eles estarão então sendo homens, mulheres que estarão servindo e adorando ao Senhor diante do seu trono. Para onde quer que você for, para onde quer que você esteja, que Deus seja um louvor contínuo na sua boca, na sua vida, na sua mente, no seu coração. Que você possa louvar e bendizer o Cordeiro de Deus. Cordeiro esse que tira o pecado do mundo e que nos dá a oportunidade, a bênção de podermos entrar na presença do Santo Deus e juntamente com Ele vivermos uma comunhão eterna. E é isso que a sua palavra nos apresenta e é isso que nós cremos e é nisso que nós temos grande esperança. Que Deus possa abençoar a sua vida, portanto, nesse dia. Que você tenha uma ótima quinta-feira e que o louvor, a adoração ao Senhor seja algo contínuo na sua boca. Que você possa lembrar da grandeza e da soberania do Senhor na sua vida, como Ele tem controle e é gestor de todas as situações da nossa vida. Que nós possamos agradecer pelo seu amor e pela sua fidelidade para conosco a cada instante, a cada momento. E que esse seja então o nosso desejo, seja a nossa oração. Louvarmos, bendizemos o nome do Senhor. Louvem o Senhor todas as nações. Louve você, louvemos nós ao Senhor. Todas as nações, todos os povos. Por quê? Porque Ele é benigno, porque grande é a sua benignidade, porque grande é o seu amor por nós. Grande é a sua fidelidade, e essa fidelidade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você e eu tenhamos esse louvor, esse prazer de entoar esse louvor hoje e todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que cada um de nós possamos expressar, onde quer que estejamos, esse louvor, para que as pessoas ao nosso redor possam conhecer
a pessoa augusta e bendita do nosso Deus. Que você e eu sejamos propagadores desse Deus tão maravilhoso, para que todas as nações, todos os povos, todas as línguas possam conhecer e saber quem é o Todo-Poderoso. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e podemos reconhecer e podemos relembrar, saber do Teu amor e da Tua fidelidade, do quanto nós devemos adorar e louvar ao Senhor, e o quão grande e soberano é o Senhor sobre todos nós, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre essa terra, sobre esse universo. Porque o Senhor dirige e governa tudo com o teu poder. Então nos orienta que nós sejamos, ó Deus, anunciantes, sejamos, ó Deus, propagadores, testemunhas do Senhor onde quer que estejamos, para que as pessoas possam conhecê-lo e possam, ó Deus, realmente entregar todo o seu viver ao Senhor. Dá-nos um bom dia na Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Uma ótima quinta-feira para cada um de vocês. Que Deus possa abençoá-los ricamente, poderosamente, e que vocês então possam servir ao Senhor com alegria a cada dia, né? E que o nome do Senhor então seja honrado, seja glorificado através de cada um de nós. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Pra te adorar.